Quando a gente entende a dor, ela vira a nossa força. Oi, eu sou a Cláudia Cotes, terapeuta da fala, e este é o primeiro episódio da sexta temporada do Pode Valorizar. Junto comigo, a jornalista e apresentadora Luciana Piotto. O Pode Valorizar dessa temporada está super especial porque ele está sendo gravado no dia de Páscoa, que é um símbolo da renovação. E na minha vida, na minha carreira e também na minha vida pessoal, acredito que você, Luciana, é um símbolo dessa renovação. Então, gostaria que você se apresentasse. Para mim é uma honra e uma alegria, minha querida, falar com você. Quem é Ai, você, Lu? poxa, eu que tô honrada, que delícia, né? Meu, as mulheres trabalham, né? Tá domingo de Páscoa, mas um trabalho desse a gente nem chama de trabalho, né? A gente tá aqui tomando o nosso café da manhã de domingo de Páscoa e ainda ao mesmo tempo, assim, produzindo um pouco de conteúdo, contando para as pessoas sobre os desafios dessa vida que fazem a gente crescer, evoluir. E aí, já respondendo a sua pergunta, bom, eu sou Luciana Piotto, eu sou jornalista, sou atriz e sou mãe da Serena, uma menina bochechuda de 3 aninhos de idade. E, bom, por onde começar? Assim, vou tentar resumir. Eu acho que só de você pôr esses títulos, você já que a gente vai abraçando na vida, né? De profissão, de papel de mãe e tudo mais, a gente já conta um pouco, mas eu acho que basicamente eu sou uma menina curiosa, uma mulher curiosa que já andou um tanto por esse Brasil, já morei em vários lugares. Então, quando você fala de renovação, renovação para mim vem muito nesse lugar da mudança, de inquietação, de sempre querer conhecer o novo, conhecer novas pessoas. Então, eu sou uma pessoa que já morei no Rio, já morei em Curitiba, já morei em Porto Alegre, hoje moro em São Paulo, que é minha terra natal, né? Já retornei para cá 3 vezes. E sou inquieta, gosto do vídeo, sou apresentadora hoje, né, atuando no Terra. Eu sou apresentadora de alguns conteúdos, alguns programas, especialmente de finanças, mas também me jogo no entretenimento. Ultimamente tive experiências aí de cobertura de carnaval, umas coisas bem divertidas assim. E durante a trajetória de jornalista também fui passando por vídeo, um pouco redatora, como atriz. A gente vai entrar nos detalhes ao longo da conversa. Como atriz também já participei de alguns grupos de teatro, enfim, vou sempre tentando aí nesses caminhos encontrar a felicidade e o Ai, propósito. Lu, muito Tanto faz. legal. Olha, a gente teve oportunidade de trabalhar juntas no UOL e depois disso também nasceu uma amizade. Então, nós temos um grupo de amigas. Eu nunca me esqueço que a gente combinou pós-pandemia, vamos nos encontrar no Ibirapuera. E aí, todas nós chegamos, a gente estava lá reunida, de repente faltava você. Quando a gente olha, vem assim, o sol chegando. É assim que eu te sinto, uma energia muito boa e é muito legal poder compartilhar com você várias coisas da vida. E aí, vamos compartilhar com as pessoas um termo que os americanos usam que eu acho super legal. Tem vários termos que eles usam que a gente vai usar aqui no Pode Valorizar, que é o key moment, que são momentos chaves na nossa vida. Os key moments são momentos de renovação. Sabe aquela coisa que, pá, você fala, gente, não dá mais, vamos lá, vamos pegar outra estrada, outro meio, outro caminho. Vamos conversar sobre isso. Quais foram os momentos chaves na sua vida que também te trouxeram a ser quem você é hoje? Vamos. Ai, gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que, bom, acho que o primeiro key moment que eu lembro, assim, que foi muito transformador, mas foi uma experiência negativa, né? Forte, intensa, foi a perda do meu pai, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha ali 19 anos. Eu já tinha ido, a gente cresci em São Paulo, já tinha ido morar em Porto Alegre com a minha família, com meus pais e meus irmãos. E aí, quando eu retornei para São Paulo para fazer a faculdade, então estava naquele momento de início de faculdade, trabalho novo, fui trabalhar em banco para poder pagar a faculdade, tudo assim, começando naquela vida de 19 anos. Aí, bem nesse momento, eu perdi meu pai, que foi uma coisa muito repentina, ele infartou, foi uma coisa do nada e que acho que foi a primeira vez que eu conheci realmente a tristeza, assim, uma tristeza profunda.
você fala que me vê como um sol, eu me via antes desse momento como, sei lá, como o próprio universo. Eu era uma pessoa muito mais empolgada, muito mais visceral, assim. Meu pai era um ícone para mim, assim, sabe? Eu tinha uma grande admiração por ele. Então, quando eu perdi ele, foi tipo, sabe, abriu o chão, assim. E eu fiquei, assim, muito desorientada, fui levando, né? Mas assim, eu fiquei muito sem ter quase que um para onde voltar. Tinha minha mãe ainda, mas meu pai como essa figura que era muito de diálogo, é uma pessoa muito de promover diálogo, de construir pontes entre as pessoas, sabe? Eu fiquei muito nesse vazio. Mas, enfim, esse momento durou uns 2 anos, um momento que se estendeu, assim, de dor, ali teve uma depressão que rolou, que eu fui perceber só depois. Foi quando eu comecei até um key moment, porque daí eu comecei a fazer terapia a partir disso. Eu nunca tinha feito terapia antes, mas eu falei, meu, eu preciso de ajuda, porque, meu, o que tá acontecendo? Que antes eu achava tudo, olhava para o mundo era luz e de repente não é mais, sabe? De repente, meu, por que as pessoas estão rindo, sabe? Assim, uma coisa, uma bad mesmo. Mas aí eu fui conseguindo me reencontrar com a ajuda da minha família, com a ajuda da terapia e tudo mais. E aí, a partir disso, eu acho que, né, de uma dor tão profunda, quando você tem uma experiência assim, de uma dor tão profunda, depois que você supera, ou que você, talvez não seja superar a palavra, mas ressignifica também, que é uma palavra que hoje é muito usada, mas que você transforma em outra relação, em outra coisa, depois você acaba relativizando as outras dores, as outras dificuldades. Parece que tudo não é tão difícil assim. E eu acho que daí você vai passando pelas dificuldades de uma forma mais prática, sabe? Então, acho que apesar de ser uma dor, me fortaleceu e me fez ser quem eu sou hoje, inclusive para depois, anos na frente, perder minha mãe por câncer e acompanhar ela de uma forma forte. Ali, sabe, eu estava ali ao lado dela imprescindível, sem esmorecer. Eu esmoreci depois que ela foi, mas assim, se não tivesse tido essa experiência com meu pai, eu não teria conseguido ser uma fortaleza para minha mãe e depois para minha família e para mim mesma em situações em que eu precisava me acolher da vida profissional, enfim, né, momentos em que várias vezes em trabalho eu já pedi demissão porque eu falei, cara, não dá, eu não preciso passar por isso. Eu não preciso passar por esse estresse, né? Porque, enfim, jornalismo é um ambiente, né? As pessoas acham tão glamuroso o jornalismo, mas você que acompanha há tantos anos, né, Claudinha? Você sabe que, nossa, tem muito perrengue, assim, né? O ambiente, Muito. principalmente televisão, galera old school, é muito tóxica às vezes aquele ambiente. E aí, quando eu percebia que falava, não tá legal, não tá acompanhando a minha filosofia de ver a vida, a minha leveza, a minha forma de respeitar as pessoas. Então, quando eu achava que o ambiente estava muito pesado, não estava saudável para mim, eu, ó, saí, falava, beijo, tchau, queridos, foi muito bom trabalhar aqui, experiência adquirida, relações construídas, mas assim, vamos andar. E assim, eu estava até esses dias conversando com meu marido, eu falei, nossa, acho que de 6 empregos que eu já tive, um único assim, que acabou o meu contrato e não continuaram, mas os outros eu sempre era nesse movimento de não, eu tô inquieta, ou não, tô fazendo a mesma coisa há tanto tempo, gente, vamos, sabe? Então, eu Vamos fui aprendendo renovar. vamos renovar. E eu fui aprendendo a isso, a não ter raízes. Eu sempre falo, gente, eu não sou uma planta, eu não tenho uma raiz para ficar presa no lugar, né? E aí a planta hoje tem até outras conotações aí, né, desses reality shows, né? Eu não sou uma planta nesse sentido de ficar passiva vendo a vida, e eu também não sou uma planta de ter raízes. A gente pode se movimentar, a gente está aí no mundo para explorar, né, para se movimentar. Então, acho que é um pouco disso. Peguei um kimoment duro, né? Mas assim, E eu uma coisa que eu peguei quero compartilhar com você, Lu, que eu não sabia dessa história, mas eu também tenho um key moment super importante quando eu tinha 19 anos, que eu tive Ah, uma briga ferrenha com a minha mãe. Hoje a gente se dá bem, mas na época a gente brigou e eu saí de casa. Então, nossa, foi um momento que eu fui morar sozinha, numa época, puxa, isso há 35, 40 anos atrás, gente, era, sabe, não era comum. Foi uma coisa assim muito disruptiva para a sociedade. E sim, foi um momento tão difícil que foi quando eu fui fazer análise. Eu também, eu faço terapia até hoje, certo? Então você vê que interessante, ó, da dor, quando a gente abraça a dor, quando a gente entende, ela vira uma força.
Isso é muito importante, porque a gente também está num meio onde todo mundo tem que ser alegre hoje, né? Então, poxa, a dor ela faz parte da vida. Não. A dor faz parte da vida. Nossa, que coincidência, mais uma, né? É, As que momento dos 19 anos. Não, eu acredito muito nisso, assim. E também sem romantizar a dor, porque, meu, ninguém quer sofrer, foda, meu, a gente claro. sofre. Mas eu acho que a vida é esse movimento de você, depois de passar por esses momentos, você ter a sabedoria para transformar, para pegar essa dor e falar, tá, o que que eu tiro daí? Né? Então é Uhum. viver a dor sem romantizar, sem falar, isso é bom. Não, no momento não é bom. No momento ninguém tá É, vendo que é bom pra mim aquele momento. No momento é um inferno, né? Cada um vive seus infernos ali no dia a dia, mas se depois você consegue entender que, como tudo na vida, tem começo, meio e fim, a dor também vai ter o começo, o meio e o fim. Você consegue, né, ter ali recursos para sair da dor, depois você consegue evoluir, né? Na maioria das vezes. Tem gente que não, né? Tem gente que não sim, evolui, mas é. o Não, e objetivo uma é coisa esse. até bem interessante, no pós-pandemia, eu estava pesquisando outro dia, a gente tem 3 guerras. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, o ser humano, ao invés de evoluir com uma coisa que foi super forte no mundo, de repente é assim, é insano, não é? É inacreditável. No próximo episódio, a importância de ser constante. Eu espero você.